Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 a 25. Já bem próximo do final da Bíblia aí, né? Para quem ainda usa a Bíblia em papel, né? Física, né? A maioria usa no celular, mas ainda tem muita Bíblia ainda, né? Mas se torna só a palavra de Deus colocada em prática, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 a 25. Amém? Amém, né? Encontraram? Então vamos ler. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, que o teu Espírito Santo venha quebrantar nossos corações, ó Pai, levar cativo nossos pensamentos, nossa mente até o Senhor. Que a tua palavra, Deus, possa falar aos nossos corações nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, Pedro, como nós estamos estudando na escola bíblica aí, né, Suzana? Pedro é aquele cara, né, que disponível, né? Errava, se atirava e falava e negou Jesus, mas eu ainda continuo afirmando e a palavra de alguns escritores de que ele não negou de coração, mas foi o medo humano, a fraqueza humana, e voltou, mas também afirma Jesus Cristo que o ama, e o Espírito Santo, é lógico, né, veio tocando, e Jesus Cristo foi ensinando, e ele foi se moldando a, a ser um exemplo para a igreja de Jesus Cristo, que atravessa as gerações. E ele fala, né, dessa palavra do Senhor, considerando a graça de Deus. Né? Essa palavra nos traz, né, a graça. Às vezes a gente quer colocar a graça só como um novo evangelho, mas sempre foi a graça, né? Desde a época da lei, ou antes ainda dos profetas, lá dos patriarcas, e tudo de Abel, né, que o João Gabriel citou aqui na oferta, né, era pela graça de Deus que Abel deu conta de ofertar deu uma oferta agradável a Deus. Ou seja, esse Pedro vem falar então dessa graça, né, quando ele fala do amor fraternal, da semente incorruptível. Então ele está conectado a essa palavra de Deus pela graça, né, e ele fala desse amor fraternal que nós temos, né? Nós não temos o amor ágape, infelizmente, que é o amor que Deus tem, o amor incondicional, aquele que é capaz de ir à cruz, entregar a sua vida por nós, mesmo nós sendo pecadores, né, traidores, traímos o amor de Jesus Cristo. Nós lidamos aqui, né, no amor fraternal, frágil, que quer algo em troca. Eu te amo só se você me amar. Se você puder me dar algo em troca, senão eu não te amo. É assim que funciona. E às vezes nem assim eu amo, o outro me dando as coisas, me amando, né? Fazendo tudo para mim, eu não consigo amar. Essa é a nossa condição falha. Mas Pedro vem dizer que é possível sim ter um amor fraternal, um amor verdadeiro. E ainda Pedro continua, né? Falando que nós só podemos, só conseguimos ainda ter digamos, uma sombra desse amor de Deus, porque nós fomos regenerados, né? Nascemos de novo, o Espírito Santo, né, de Deus, a Trindade nos regenerou, nos fez novas criaturas, por isso ainda somos capazes de amar, mesmo com este amor falho que nós temos. Mas sim, é possível. Aí Pedro discorre e vai falando sobre tudo isso. E aí uns pontos que eu trouxe, né, a obediência à verdade. Quando nós discutimos, né, a verdadeira graça de Deus, nós colocamos ela sobre a obediência.
Não naquela situação que às vezes as pessoas querem o mundo, sobre a ótica do mundo, que a graça eu não preciso fazer nada, que eu não preciso obedecer, não é? E outros querem colocar até nível de salvação, e não se compara, a salvação é graça pura e exclusiva de Deus. A minha obediência é um caso separado, não é para a salvação. Se fosse, era a lei. E foi provado e comprovado que pela lei não se consegue ser salvo. Porque ninguém, nenhum ser humano, tem a condição de ser 100% obediente. Se tivesse, sim, teria salvação através da lei. Mas é a graça. Então, essa graça que Pedro está falando, ou melhor, essa obediência, é o chamado de Deus, digamos assim, ser obediente à graça de Deus. E o exemplo mais claro que eu consegui pensar nesses dias aí, fazendo o sermão, é o de Davi, pecador, né, assassino, e aí vai, né? Coisa que é assassino é pecador, né? Mas é para exemplificar, né? Adúltero, assassino, um grande pecador, mas era obediente à graça de Deus. Pastor, mas como é possível? Então nós tratamos, lidamos, e às vezes eu falo de nós, né? Às vezes cito nós querendo citar como se todo mundo pensasse igual eu, tivesse o mesmo exemplo, mas eu falo de mim. No início, quando eu comecei a ter acesso a essa palavra da graça, como ela realmente é, favor imerecido de Deus, eu não queria concordar. No fundo, eu queria fazer algo. Eu queria condenar Davi, mas eu não tinha um coração, e acho que nem tem, acho não, certeza que não tem, coração puro igual o de Davi, capaz de separar as coisas. Eu sou pecador, um departamento. Eu amo Deus acima de todas as coisas e não nego Ele por nada, não sirvo a outros deuses por nada. Essa é a grande questão da obediência, continuo pecando, infelizmente, nós continuamos pecando, dá conta de reduzir o pecado? Essa é a nossa questão. Zerar o pecado, infelizmente nós não conseguimos. Mas lutar contra, confrontar, fazer o possível para não pecar, está nas minhas mãos. Eu preciso lutar. Até porque, se o pecado não me constrange, não me provoca nada para eu combater contra ele, como diria o João Gabriel, falou agora, nem sei se você é filho de Deus, né, João Gabriel? Aquele que não combate contra o pecado não incomoda, porque ele está de boa, né? Tá normal. Tudo que se torna normal se torna grave. Porque a pessoa acomoda e aceita e concorda e aí por diante. Mas o que eu estava citando o exemplo é essa obediência de amar a Deus, independente da minha condição, de estar em pecado. Não que eu sou o pecador mais, né? Que nós já ensinamos várias vezes a diferença. Estar em pecado ou ser um pecador. E o exemplo que eu trouxe de Davi era esse. Ele ia lá, cometia todos os seus pecados, mas jamais, desde a sua mocidade até a sua velhice, Davi não abandonou Deus. Não deixou de servir, de adorar, de servir a Deus com a sua vida, nas suas palavras, no seu coração. Diferente, né? Salomão começou muito bem, se perdeu na velhice. Os outros reis lá já começaram mal, piorou mais ainda. Né? Alguns daqui ou dali faziam uma coisa ou outra. É isso que nós precisamos entender. Essa obediência à verdade, a quem é a verdade? Uns 2 meses atrás, eu falei sobre o relativismo, né? Foi criado justamente para combater a palavra de Deus. Isso é relativo, o que é a verdade, aquela discussão. Mas para nós existe sim essa verdade absoluta, que é Deus, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então a nossa obediência é essa verdade. Sei que é difícil, né? Sei que é muito difícil. De vez em quando você vai ter que deparar com essas situações. Ter que demonstrar isso nas atitudes. E é complicado. Falar, né, para quem tem digamos, um certo conhecimento, ou certa habilidade para se expressar, vai chegar aqui, vai falar aquelas palavras bonitas, né, e tal, mas e as atitudes? Aí é que é. Então, o amor, a obediência à verdade, a obediência a Deus em todos os lugares. Repito, quero deixar bem claro, nós não conseguiremos ser 100%, infelizmente.
Mas daí, usar isso como uma muleta ou bengala, né, que o pastor João gosta de falar, já é também arrumar essas desculpas, não vou conseguir mesmo. Não, devemos combater. Então, Pedro já havia, né, falado sobre isso aí no capítulo 1, verso 2, no 14, devemos obedecer à verdade, que é a palavra de Deus. Custe o que custar. Né? Hoje eu devolvi um livro do pastor João que eu tinha tomado emprestado, demorei uns dias, e olha que não é um livro grande, né? Muito bom, vale de custar tudo, né? Muito bom, mas as pessoas hoje não querem isso, não querem essa verdade, né? Já viu aquela expressão que a verdade dói? E dói, né? Quando você está errado, e olha que nós estamos errados muitas vezes, a pessoa chega e te fala que você está errado, a primeira reação nossa é de fechar a cara, né? Se não é de responder, de ficar bravo com a pessoa, porque nós não queremos ouvir que estamos errados, ainda que seja verdade. E o pior de tudo, que 99% das vezes nós estamos errados. E a verdade chega, ela dói por isso, porque me fere, porque a palavra de Deus, desde lá, né, não tem como a gente fugir dos exemplos lá, os profetas lá, na época principalmente dos reis, que lá trazia a palavra para os reis, não era agradável a palavra, porque era contrário à vontade deles. E hoje também não é diferente. Quando se chega aqui, prega a palavra, a verdade, aqui na igreja, a maioria das pessoas, algumas tentam disfarçar, mas nem todas conseguem. A gente está aqui com um certo tempo, tem uma experiência, a gente consegue ler no olho, na expressão, né? Por isso a gente fala, não faz cara, né? Porque a gente percebe, olhando, né? Quando a gente percebe a pessoa, ao olhar, a expressão de reprovação que a pessoa faz diante daquilo que a gente fala. E olha que não foi nem pensado, né? Nem vim preparada, deixa eu ver o que eu vou essa semana, o que eu vou pegar, o que eu vou jogar uma carapuça para o Gabriel. Não, a gente não está por conta disso. Graças a Deus quando a palavra é para nós. Daquele dia que você chega assim, hoje o pastor, ou quem estiver pregando lá, né, o Fábio, o Vinícius, o João Gabriel, o Onan, né, quem estiver pregando, você tem que vir, né, se é possível, se você der conta de fazer, faça aquela oração. Ou quando chegar aqui na igreja, fala assim, Senhor, que a sua palavra fale comigo nessa noite. Não seja só uma carapuça, fala direto comigo. Fala a verdade comigo. Abra os meus ouvidos, meu entendimento, para entender a sua verdade. Mas fala comigo. Sei que, mais uma vez, é difícil. A pessoa, provavelmente, nós não queremos fazer esse tipo de oração. Sabe por quê? Vai que Deus atende a nossa oração, né? E Ele fala, joga na minha cara a verdade e eu não quero ouvir. Mas Pedro deixa bem claro isso, que a obediência à verdade é isso. É eu aceitar a verdade, essa verdade absoluta de Deus. Ainda que vai me ferir, ainda que vai doer em mim, mas é a verdade. Mas aí neste tempo de pessoas fracas, de crentes mais fracos ainda, preferem, né? Aquela palavra que Jesus Cristo diz, que vai chegar um tempo que as pessoas não queriam ouvir mais a palavra, a verdade. Mas comichões no ouvido, aquele que vai agradar os nossos ouvidos, e eu costumo dizer, né, translitero isso, o que você quer então é ir lá, né, esse ano é ano de eleição, né, daqui uns dias vai ter um monte de comício, aí você pode ir lá ouvir aquilo que te agrada o ouvido, né, um monte de balela que não vai cumprir 1%, mas o povo acha bom, aplaude, né, porque fala aquilo que quer ouvir, um monte de mentira, mas o povo aplaude. Aí quando vai na igreja que chega a palavra de Deus que fala a verdade, a pessoa não quer, porque machuca, porque eu não quero obedecer, porque eu não quero aquilo que transforma a minha vida. Quero iludir a mim mesmo com mentiras, ou quero aquela palavra, aquele evangelho raliado, que não podemos nem chamar de evangelho, mas aquele que afaga as minhas vaidades, as minhas vontades, aquilo que eu quero ouvir. Mas sabemos que essa não é a palavra de Deus, não é essa a obediência, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, aí sim nós conseguimos purificar a nossa alma, conseguimos melhorar os nossos corações. E tudo isso vem pela fé.
E essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso nós falamos, né, batemos e insistimos que ouvir a palavra de Deus, ouvir o sermão, é algo que você deveria estar ligado. E é triste quando a gente vê as pessoas cochilando, sei que está cansado, mas dia de domingo, você deveria ser aquele domingo assim, que você tirar pelo menos 1 hora depois do almoço, a não ser que você esteja em escala de serviço, mas a maioria está em casa. Aí eu acho assim, admirável, né? E eu falo de mim mesmo. Muitas vezes eu tive a oportunidade de dormir pelo menos 1 hora depois do almoço. O que vai fazer? Assistir alguma porcaria na televisão, né? Aí chega no culto, tá morrendo. Aí não dá conta de estar ligado, prestar atenção, de ouvir a palavra de Deus. Aí como que eu vou exercitar, como que eu vou melhorar a minha fé, se eu não estou ligado? Estou nem dizendo que deveria estudar, ler a palavra com mais afinco, ler bons livros, nem estou falando isso. Estou falando do ambiente da igreja, na hora do culto. Na hora do louvor, estou não sei aonde, na hora da palavra eu estou dormindo. Devido à nossa ética, nós não podemos falar nome, deveria, mas melhor não. De quem são os campeões de cochilar na hora do culto, mas para outra hora, quem sabe, né? Quem sabe um dia nós vamos chegar nesse nível, né? De poder falar a verdade. Como que é triste, eu falando, pregando sobre a verdade, não posso falar a verdade, às vezes. Como é difícil, estou falando para vocês que é difícil esse negócio da verdade, encarar a verdade é difícil. É difícil eu falar, é difícil da pessoa ouvir, porque, pastor, se você falar meu nome que eu cochilo aqui de púlpito, todo mundo vai olhar para mim, todo mundo vai rir de mim. Complicado, muito complicado, mas é essa palavra que Pedro vem nos dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando nós obedecemos a verdade, aí nós temos um amor sincero. Porque o amor sincero por nossos irmãos deveria ser isso. De eu ter a liberdade de chegar no Fábio e falar aquilo que ele precisa de ouvir e ele acatar com o coração tranquilo, sem querer responder, sem querer dar uma má resposta. Essa era a intenção que Pedro estava escrevendo ao início da igreja, do amor fraternal, era justamente essa liberdade de um poder falar e o outro ouvir em amor. Mas se passaram quase 2000 anos, eu não posso chegar e falar a verdade, porque o outro não quer ouvir. E às vezes eu também não tenho a habilidade de falar em amor. Quero falar para menosprezar, para humilhar, para diminuir o outro. Também não é amor. A obediência à verdade que nos leva a ter esse amor fraternal, verdadeiro, é eu falar em amor e a pessoa dá conta de me ouvir em amor. E não me responda agora, mas estamos muito longe disso, não estamos? Se quiser responder, também pode. Estamos muito longe disso. Não damos conta de exortar em amor e não, muito menos damos conta de ser exortados em amor. Por isso nós não damos conta, por isso a obediência, se nós fôssemos obedientes à verdade, nós daríamos conta. E seguindo aí, então, Pedro vai falar que tudo isso, exercitar esse amor que vem de Deus, só é possível porque a semente pela qual nascemos de novo é essa semente incorruptível, né? Pedro já havia mencionado também o ser nascido de novo, lá na 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, que a pessoa que nós somos capazes, né, de nascer, né, porque somos nascidos de novo por causa da semente que é incorruptível. Qual que é a semente que foi plantada em nós, essa semente incorruptível? A palavra de Deus, que é a verdade. Então, desde quando você teve esse encontro com Jesus Cristo, que naquele dia o Espírito Santo plantou em você a semente da verdade, a palavra de Deus, é essa mesmo, de verdade mesmo, não é fingida, mascarada ou de outra forma, ela não vai mudar jamais, ela é incorruptível. Ainda que as pessoas tentam mudar, não vai conseguir. Essa semente que nos leva a nascer de novo é a palavra de Deus, é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Não há outro meio.
Então, somente por causa dessa palavra que um dia foi plantada em nós. E toda boa semente, ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Então, às vezes, nós quando começamos, nós falamos assim, nós começamos 100% na igreja. Vamos usar o termo que eu não gosto muito, mas vamos lá, né? Fica melhor de entender. Quando nós nos convertemos lá, né? Alguns há muito tempo, outros há menos tempo, mas você começa com 100%. Pelo menos eu digo de mim, mais uma vez, né? Era aquela empolgação, aquela verdade, aquela certeza, aquela convicção. Aí com o tempo, né? Ao invés de adquirindo conhecimento, usando o meu exemplo aqui da semente, aquele dia a semente germinou, ela nasceu. Foi plantada essa semente da palavra de Deus ali no meu coração. Quando ela foi crescendo, já deveria estar dando muitos frutos, ter aumentado. Por incrível que pareça, vai diminuindo. E isso acontece só comigo, não. Acontece com todos nós. Ao invés de nós estarmos melhorando a cada dia, parece que nós estamos piorando em alguns aspectos. Nem todos, né? Mas alguns. Vai complicando um pouco mais. Começa a ter uma picuinha daqui, outra dali, uma dificuldade, ser um pouco relaxado, e aí nós usamos aquela velha desculpa, todo mundo um dia vai passar por uma crise espiritual, né? Já ouvi isso muito. Mais cedo ou mais... A pergunta, o que eu costumo falar agora, não é se vai passar, é quando vai passar, não é assim? Todo mundo usa essas expressões agora, não é que você vai ter dengue, se você vai, é quando você vai ter, né? A palavra da moda agora é essa, né? É quando. E no mundo espiritual não é se você vai ter uma crise espiritual, é quando vai ter. Mas deveria ser justamente o contrário. Todas as nossas crises deveriam ser antes dessa semente ter sido plantada em nós. Mas graças a Deus que essa semente é incorruptível. Assim vai germinar, vai crescer. Lógico, algumas, e agora usando cada um, que é a terra que vai ser plantada, né? Umas vai germinar e vai crescer e vai produzir mais rápido, que é uma terra melhor. Não estou dizendo de pessoas, mas sim as atitudes de cada um. Mas não tem como fugir disso. Uns vai ser mais rápido, outros vai demorar mais. Culpa da semente? Não. Do solo que ela foi plantada. Com certeza. É o solo que ela está plantada. E às vezes o nosso solo, o nosso coração está tão seco, tão seco. E para quem já plantou alguma coisa, sabe que num solo seco não vai germinar, não vai nascer, não vai crescer, ou vai morrer, vai secar rapidamente. Então o nosso solo, nosso coração deve estar irrigado com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo em nós. Mas se nós, né, ensinamos que a mensagem de Deus, a palavra que é incorruptível, que é ela que muda, ela que transforma, deve ser pregada todos os dias, deve ser recebida, deve ser essa semente incorruptível que transforma. Então, por que muitas vezes se torna tão indiferente a palavra de Deus? Essa semente que é lançada, nós passamos dias, às vezes eu e o pastor João conversa assim, parece que, né, o povo não entende o que a gente fala, né? A gente fala a mesma coisa, né? Se torna tão indiferente. Mas aí eu volto lá no início do sermão. É justamente porque eu não quero, não estou afim. Eu entendi, já até compreendi algumas nuances da palavra de Deus, de todo o processo que envolve a vida cristã, mas talvez no momento que eu não quero, estou tão, né, desejoso de outra coisa, e vai passando. Mas não se esqueça, a mensagem que nós temos pregado, pelo menos eu acredito que sim, que é essa palavra, que é essa semente, que é incorruptível, que ela mais cedo ou mais tarde ela vai crescer, que vai produzir frutos. E é esse ensinamento, e é essa mensagem que torna o Evangelho diferente de qualquer outra palavra que você ouve. As coisas têm mudado, né? As pessoas mudam de opinião, mudam de tantas coisas.
Mas eu acredito que o Evangelho, né, até porque a Bíblia afirma isso, que jamais será mudado. Ainda que as pessoas queiram mudar, ainda que as pessoas queiram adaptá-lo à sua realidade, à sua vontade, não tem como. Eu que devo me adaptar, eu devo que dar os meus pulos, mudar o que preciso mudar para acompanhar essa palavra de Deus. E Pedro continua falando que a palavra de Deus ela é viva e permanece, ou seja, ela vai permanecer para sempre. Mais uma vez eu insisto. Eu, né, já estou, como diria lá na roça, o povo falava, depois que passar dos 50, a pessoa já estava de meio-dia para tarde, né? Como eu já passei, né? Então eu já posso falar isso, né? Estou ficando velho, né? O Claudinei até chegou e falou assim, deu uma mudada. Eu falei, não, agora eu vou ter o normal. Você está desleixado, com o cabelo, a barba, e agora nem a barba pode deixar crescer mais, Hermes. Você já está ficando branca, né? Aí tem que, ou pintar, né? Como eu ainda não quero comprar tinta, é melhor rapar a barba, né? Mas voltando, né? Então, aí às vezes eu não vou permanecer. Esse corpo meu aqui, físico, nessa terra, eu não vou permanecer para sempre. Na eternidade, junto com Deus, glória a Deus, aleluia, aí eu vou permanecer para sempre. Mas aqui não. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E não vai ser mudada. Mais um provérbio lá da roça. Desde quando o mundo é mundo, a palavra de Deus é a mesma. Porque ela é viva e permanece. Se você quer, se você não quer, se você concorda, se você discorda, já é outro assunto, mas a palavra de Deus, ela permanece. A palavra de Deus não é algo que se tornará desatualizado. Vocês aí que acompanham um pouco mais, já viram que já tentaram, ou já tem Bíblias, infelizmente, reeditadas, adaptadas, né, ao modelo do movimento que se quer, do pensamento que se quer, mas a palavra de Deus jamais. E cada dia que passa ela está mais atual, né? Você vê as coisas acontecendo, parei, parece que Pedro escreveu esse negócio foi ontem, né? Às vezes você pega assim, você está lendo o Evangelho, não, mas foi escrito semana passada esse Evangelho, porque está acontecendo tudo. Né? Você olha assim, lá antes do Novo Testamento, os profetas estavam falando lá, mas está acontecendo hoje. Ela permanece atual. Nunca vai ser desatualizado, porque ela é viva e permanece para sempre. Aí a palavra de Deus, o Pedro deixa bem claro sobre isso. Né? Ela permanecerá para sempre. Ainda que eu não queira, mas ela vai permanecer. E tem vários lugares na Bíblia que vai dizer isso, que vai reafirmar que a palavra de Deus, ela não muda. Não tem nenhuma variação de dúvida, de mudança, é imutável. A palavra de Deus permanece. Então não adianta, nem eu, nem você, nem ninguém, pode até escrever, né? Pode pegar um papel lá, como diria meu pai, papel aceita tudo. Pode escrever o que quiser, pode pegar lá a Bíblia do jeito que quiser, fazer a versão atualizada do que quiser lá, do jeito que quiser, mas lembrando que a palavra de Deus, o Evangelho vivo, eficaz, jamais será mudado. E volto a insistir, eu é que preciso compreendê-lo, me adaptar a ele, dar meus pulos e fazer. A palavra de Deus que nos foi pregada, né, desde o início, né, dos tempos da igreja, é o Evangelho da graça de Deus. Então não adianta, quer mudar para tantas outras coisas, não vai dar certo. O próprio Jesus Cristo já disse, né, aonde for pregado essa palavra do reino, aquelas pessoas que ele citava vai ser lembrado. O exemplo das pessoas que serviram a Jesus Cristo. E aí, às vezes, né, já preguei uma vez, qual será a nossa lembrança quando nós partirmos, deixar a geração mais nova do que nós? Será que eu, como pastor, que prego aqui constantemente, vou ser lembrado de um pastor que pregou a palavra de Deus, a verdade, o evangelho puro de Deus? Ou você vai ser lembrado de alguém que queria, né, te agradar, né, ser bonzinho? Não, vou falar uma piada hoje para te alegrar, né?
vou falar não sei o quê aqui no púlpito, né, para você ficar feliz, ir embora para sua casa tranquilo? Ou foi aquele que pregou o evangelho, a palavra de Deus, aquela que é a verdade, aquela que dói, aquela que machuca, aquela que te leva a pensar? Espero eu, né, e peço a Deus que eu consiga pregar esse evangelho verdadeiro. Ainda que você vira a cara para mim, às vezes que você fica contrariado comigo, mas eu ainda quero pregar essa palavra de Deus. Espero que em amor, mas que seja verdade. O evangelho da graça de Deus, que nunca deveria ser entendido como uma ofensa, mas sim algo que vai me dar a condição de pensar nesse Jesus Cristo que me salva. Então, o homem, ele necessita da salvação. Isso vem lá do início, desde quando Adão pecou, ele necessita. Porque Adão foi feito perfeito. Quando ele foi criado e colocado até antes do pecado, ele não necessitava de salvação, né? Não tinha pecado. Ser salvo de quê? Ser salvo do jardim? Ser salvo da presença de Deus? Né? Não tinha necessidade. Mas a partir do momento que Adão pecou, ele necessitou da salvação. Isso estende a todos os homens, né? A toda a humanidade, né? Como diz no curso nosso de psicanálise, né, pastor? Aí um professor lá fala que hoje em dia, com essas dificuldades que tem aí do termo de sexualidade, de gênero aí, não pode nem usar o do homem, né? Que aí já é um motivo de discriminação. Mas e a mulher? E aí não sei o quê, né? Aí se prefere falar da humanidade, né? Então vamos seguir o curso de psicanálise, vamos falar da humanidade, né? Desde quando a humanidade pecou e foi destituída da presença de Deus, que há essa necessidade de salvação. Mas desde a sua queda, né, da humanidade, que se é necessário, que é o único jeito, através desse evangelho imutável, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então, que nós possamos pregar e receber esse evangelho que salva. E Pedro segue dizendo que a palavra foi dada para que possamos crescer. Então, nós já passamos aqui que a palavra de Deus é obediência à verdade, que nós vamos entender, que a semente pela qual nascemos de novo é essa semente incorruptível, que a palavra de Deus ela é viva e permanece para sempre. E agora chegamos que a palavra foi dada para que possamos crescer. Quando Pedro diz isso, e eu entendi, que é quando você já compreendeu que você é salvo. Beleza? Se você é salvo, ninguém é salvo? Amém, glória a Deus, né? Você é salvo, eu sou salvo. Ser salvo é a maior de todas as glórias que o homem pode ter. Mas só que Deus é tão bom e nós cantamos aí constantemente a bondade de Deus, falamos sobre a bondade de Deus. Deus é tão misericordioso, tão grande nisso, que Ele ainda permite que nós cresçamos dentro dessa salvação. Eu sou salvo, posso ficar, permanecer a vida inteira lá no meu cantinho, quietinho, sentadinho lá, de boa, é salvo? Beleza, é salvo. Mas e aí, quero crescer? Tem jeito de eu crescer sendo salvo? Sim, tem jeito de crescer. Nós não somente devemos obedecer à verdade, devemos obedecer e devemos crescer dentro dessa obediência, dentro desse nosso entendimento dessa verdade que foi nos dada, dessa obediência. Como um bebê, né? Uma criança, né? Que é o mais novo aqui, ainda é o João, é o mais novo? Acho que ainda é, né? Mas temos o João, o Emanuel Lucas, o Wallace, né? Ainda são os menores. Como um bebê, né? A menina Eloá, como a gente espera, né? Que eles cresçam, né? Vão crescer. A partir do dia que eles nascem, esperam que ele vai crescer, né? Eu espero que o João vai ficar mais alto que eu, né? Tem todas as possibilidades, olhando para os pais, né? Fisicamente falando, acho que espero que ele vai ficar mais alto do que eu. Mas no mundo cristão também é assim, na nossa vida cristã. A partir daquele momento que nós nos convertemos, que nós compreendemos a salvação em Jesus Cristo,
Deus espera que nós venhamos a crescer. Crescer no reino de Deus, na compreensão, no exercitar da nossa fé, no nosso trabalho, né, dentro do reino de Deus, do nosso ofertar a nossa vida dentro do reino de Deus. Nós devemos crescer em Jesus Cristo. Porque cá entre nós, a pessoa que permanece 20, 30, 50 anos dentro de uma igreja, que não avançou em nada no reino de Deus, não contribui em nada, ela é salva. Mas Deus espera um pouco mais, porque Ele dá a condição. E aí a gente já ouviu tantas pessoas chegar na igreja e falar assim, mas eu não sei nem se eu tenho um chamado. Se tem, não sei nem o que é. Ou não sirve para nada, né? Já ouvi falar. E aí passam os tempos, a pessoa descobre, é aquela pessoa que mais contribui dentro da igreja, dentro do reino de Deus, e aí vai, porque ela buscou um crescimento. Mas como crescer? O primeiro de todos, que é sempre aquela pedra no sapato, né, aquele que incomoda, né, que eu fui pensar, deixando o pecado, deixando de lado o pecado. Mas pastor, lá no início do sermão você não falou que a gente não consegue abandonar 100%? Mas lá no início também eu disse que nós conseguimos abandonar boa parte dele, lutando contra ele. Já é um avanço muito grande. Sabemos que o pecado tem jeito, é Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas a raiz de todos os males, a Bíblia afirma que é o pecado. Tem cura, tem jeito, tem salvação, mas tem consequência. E impede o nosso crescimento. Ele impede o nosso crescimento. Não diz que ele impede a salvação, deixa bem claro. Ele não impede a salvação, ele impede o crescimento, atrapalha, atrasa o crescimento. Por isso nós devemos nos purificar, devemos lutar contra o pecado. Segundo jeito aí, como nós devemos, é possível, como nós devemos crescer, desejando a palavra de Deus. Fazendo um link entre os dois aí, entre o pecado e o desejar a palavra de Deus. Vamos ser sinceros, pecar é bom, não é? Tem cada pecado bom que a gente deseja pecar. Eu faço não é porque eu sou obrigado a fazer, porque eu desejo fazer. Vamos ser sinceros, vamos falar a verdade, né? Até porque nós estamos falando sobre verdade no sermão. Eu cometo aquele pecado porque eu desejo, eu penso, eu elaboro ele, às vezes um dia, uma semana, um mês, elaborando para executar. Porque ele é bom, porque eu desejo. Pelo contrário, muitas vezes o que nós deveríamos desejar é a palavra de Deus, vivê-la, e nós não desejamos. Triste, lamentável, mas é a verdade. Se pudéssemos fazer uma pesquisinha rápida aqui, né, poderia perguntar quantos deseja de fato e de verdade viver a palavra de Deus. Seria triste, lamentável também ouvir a resposta. Que nós não pensamos 5 minutos, muito menos meia hora, muito menos um dia todo, muito menos uma semana ou um mês inteiro, elaborando, trabalhando, programando, desejando fazer a vontade de Deus. Infelizmente não. E ainda assim nós queremos crescer na palavra de Deus, no reino de Deus. É triste, mas é a verdade. E outra forma de nós crescermos é colocando a palavra de Deus em prática. Como eu disse, né? A palavra de Deus é só a Bíblia, o seu celular, no seu Bíblia em papel, só se torna a palavra de Deus quando é colocada em prática. Nem lendo, apenas lendo por ler, ainda não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus viva e eficaz, colocada em prática. E aonde pega, né? Ler a Bíblia, fácil, para quem sabe ler, né? Você tira lá 20 minutos do seu dia, que não é muita coisa. Tem gente que tira 3 horas para ficar no celular, vendo coisas desnecessárias. Até não digo que não é prazeroso, porque é, né? Um Instagram, um Facebook, um WhatsApp, seja vídeos aí para quem gosta de TikTok, não sei mais o que aí, né? É bom rir de vez em quando, né, Leandro? Aí ver aqueles videozinhos, antes do culto, mas o Leandro viu uns 2 ali, riu bastante ali, né? Tudo tem sua hora.
Tudo tem o seu momento, mas nós devemos colocar em prática, acima de tudo, a palavra de Deus. Então, se você já provou da bondade de Deus, se você já provou da graça de Deus, da misericórdia de Deus, o quanto Ele te ama, talvez seja o momento de você decidir crescer um pouquinho mais dentro da palavra de Deus, dessa verdade que liberta, dessa verdade que esclarece, que abre os olhos, e essa verdade que traz salvação. Então, para encerrarmos aí, né, Pedro deixa bem claro, pela graça de Deus, foi pela graça de Deus que ele ofereceu a salvação em Jesus Cristo. Foi pela graça de Deus que nós recebemos e continuamos todo dia recebendo essa palavra que dá vida eterna. Essa palavra de Deus que nunca será mudada, que nunca será corrompida, que ela permanecerá para sempre, da forma que ela é. Não adianta, pode tentar do jeito que for, pode derrubar quantos for, né, os que nunca foram convertidos, vão cair sim, diante da verdade. Né, quando eu falo isso, às vezes as pessoas podem até entender que eu desejo isso, mas não é. Mas acredito que no futuro, espero que seja bastante demorado, vai chegar a perseguição que nós, ou pelo menos vai dificultar um pouco essa nossa liberdade que nós temos de cultuar a Deus. Aí vai ser a hora de mais provar, mas é o que nós assistimos, vimos, lemos aí no mundo, principalmente lá para o lado dos muçulmanos, China e desses países comunistas, que proíbem a Bíblia, a leitura da Bíblia, a dificuldade, mas mesmo lá, a palavra de Deus é a palavra de Deus verdadeira, pessoas têm se convertido, dá do jeito lá que Deus dá para elas, dentro da misericórdia de Deus, elas encontram essa palavra, não há perseguição maior do que o poder de Jesus Cristo, ainda assim vai permanecer a palavra de Deus. Então é essa mensagem que nós precisamos seguir hoje. Essa mensagem que, enquanto ela estiver sendo pregada aqui neste mundo, até antes de Jesus Cristo voltar, vai ser essa palavra capaz de mudar, de transformar, de salvar. E é essa verdade que nós devemos pregar sempre. Essa verdade que nos dá a condição de amar a Deus acima de todas as coisas, e amar uns aos outros, como Pedro bem escreveu aqui neste texto. Então, que nós possamos desejar, todos os dias, essa palavra verdadeira, ainda que ela doa, ainda que ela machuca, ainda que eu rejeite ela a princípio, mas que o Espírito Santo de Deus possa plantar, se já não tiver plantado, essa semente no seu coração, ou se tiver plantado, que ele regue ela, que ela cresça e possa dar fruto, e nós possamos continuar todos os dias crendo nesse evangelho vivo e verdadeiro de Jesus Cristo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu honro e glorifico o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra, Deus, possa nos ferir, possa nos machucar, mas possa dar crescimento a nós, ó Pai. Confronta-nos, ó Deus, com a tua verdade, ó Pai. Fala em nós, ó Pai, arranca de nós todo pensamento de mentira, de não querer aceitar a tua verdade, ó Pai, mas que a tua verdade permaneça firme em nossos corações, ó Pai. Que nós possamos cada dia declarar que nós te amamos, ó Pai, e aceitar, concordar, compreender, sentir amado pelo Senhor cada dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Com oração silenciosa estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.